divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. São muito raras as aparições tangíveis, sendo, no entanto, frequentes as vaporosas. São, sobretudo, no momento da morte. O espírito que se libertou, como que tem pressa de ir rever seus parentes e amigos, para avisá-los de que acaba de deixar a terra e dizer-lhes que continuam a viver. Recorra cada um às suas lembranças e verificará que muitos fatos autênticos desse gênero, aos quais não foi dado a devida atenção, ocorreram não somente à noite, mas em pleno dia e em completo estado de vigília. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, que traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a interagir, a participar, tirando dúvidas, fazendo perguntas a respeito dos assuntos tratados pela doutrina espírita. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Nós vamos acompanhar a mensagem Aprendamos a Obedecer, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Está no livro Instrumentos do Tempo. Ouçamos. Aprendamos a obedecer. Recorda que a obediência é o alicerce da ordem nos mais recuados círculos da natureza. E aprendamos a obedecer se realmente nos propomos concretizar o ideal superior que abraçamos. Obedece a árvore ao decreto divino que lhe prende a raiz ao solo e converte-se em gênio protetor no caminho das criaturas. Obedece à fonte a determinação de mover-se colada ao solo e transforma-se em corrente de forças fecundantes que favorecem no campo do perfume da flor e a alegria do pão. Tudo que representa utilidade à mesa da civilização encontra na obediência a sua razão de ser. O animal obedece e domestica-se. A semente obedece e produz. Não ouvides que o cristianismo é preciso confiar o coração ao divino artífice, que é Jesus, para que a nossa existência lhe receba a santificante vontade. Não vale procurar o Evangelho para dissipar-lhe os tesouros em manifestações palavrosas. Sem dúvida, ensinar é capítulo importante do nosso trabalho, que não podemos e nem devemos olvidar. Imperioso, porém, reconhecer que somente ensinaremos com segurança, aprendendo por nossa vez, na escola da disciplina, à frente do Cristo, submetendo nossa posição inferior ao sopro criativo de sua bondade e sabedoria. Obedecendo a Jesus e conformando-nos à verdade que ele personaliza em seu exemplo de amor e luz, convertendo-nos de beneficiários em aprendizes e de aprendizes em servidores, fiéis da sua doutrina. No curso do tempo incessante, aprendamos a viver sob o jugo do Senhor, dentro de nossa liberdade de escolher o próprio caminho, de vez que somente pelo cativeiro voluntário aos nossos deveres é que caminharemos para nossa definitiva emancipação. Espiritismo em Marcha, agenda. Você, internauta, possui páginas de endereços eletrônicos ricas de material de divulgação espírita, acessando os sites www.bezerrademenezescaruaru.com.br e www.amecaruaru.com.br. Também através do Facebook Bezerra de Menezes Caruaru, você tem, acessando esses sites, relação de casas espíritas em nosso estado, também vídeos e material de divulgação espírita.
Queremos lembrar a todos, como já é hábito, durante o período do carnaval aqui em Caruaru, nós teremos seminários espíritas a partir do domingo à tarde na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru. Estaremos trazendo a programação em nosso próximo programa. Nos acompanhem, mas se preparem, vocês aí que moram em Caruaru, próximo à nossa cidade, de vir aos seminários espíritas durante o período do carnaval. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Continuação. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la com facilidade, de assimilar as verdades espirituais. É sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não se admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Eis porque não se pode e não se dobra a fé inabalável. Só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E a esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, Rua Deputado Torres Galvão, 379, Bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas, quartas e sábados às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus. Sede provisória, Colégio Municipal Álvaro Lins. Sala ao lado do Ginásio Municipal no bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, domingos e quartas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos aí a questão 564. Entre os espíritos, há os que são ociosos, os que não se ocupam de nenhuma coisa útil. Responde para nós a espiritualidade. Sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente há, como entre os homens, aqueles que só vivem para si mesmos. Mas essa ociosidade lhes pesa, e cedo ou tarde, o desejo de avançar faz com que sintam a necessidade da atividade e ficam contentes em poder tornar-se úteis. Estamos nos referindo aos espíritos que chegaram ao ponto de ter a consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio, pois em sua origem os espíritos são como crianças que acabam de nascer e que agem mais por instinto que por uma vontade determinada.
O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, esta passagem. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. No livro Pão Nosso, comentários do Espírito Emmanuel sobre esta citação bíblica encontra-se na mensagem intitulada Rendamos Graças. E assim ele nos escreve pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-los segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou improvisos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, Rua Sertânia, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, quartas e sábados às 8 horas da noite. La Espírita Maria Dolores, Avenida Jangadeiro Juvencio, 257, bairro Nova Caruaru. Na Rua da Rodobens Mercedes. Reuniões públicas aos sábados, 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Estamos ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103-1170, 2103-1170, você é convidado a participar e interagir com o programa. Bom dia. Bom dia, meu querido. Pois não. Eu gostaria que assim, minha esposa, ela tá vendo coisas absurdas, tipo, tá recente assim, que o irmão dela faleceu dia 22 de janeiro desse ano. Vai fazer um ano agora, um ano que entra. E ela fica vendo ele direto, certo? E também quando eu estou ausente, ela fica me vendo. Tipo, eu vou no centro da cidade, quando eu chego ela está assustadinha. Me perguntando se eu estava, se eu estava brincando com ela, essas coisas. Está acontecendo muita coisa. Certo. Você mora aqui mesmo, em Caruaru? Não, meu querido, eu moro aqui em Bezerro. Bezerro, certo. Muito Mas bem. ela está muito nervosa, não sei nem o que fazer mais, né? Acompanhe aí pelo rádio a nossa orientação e isso é um fato que nós iremos explicar agora a você, que não deve resultar em maiores receios, não. Muito obrigado aí pela participação. Essas possibilidades sensoriais que a sua esposa está tendo, ela tem a ver com que na doutrina espírita nós estudamos muito, que é a mediunidade.
A questão toda é que, independente de religião e até de a pessoa acreditar ou não acreditar em Deus, a mediunidade é um fenômeno orgânico. A pessoa, desde quando nasce, ela já traz a predisposição a essa faculdade. Essa predisposição pode acontecer em qualquer época da vida física dela. Então, na infância, na juventude, na idade adulta, não tem época determinada. E qual a orientação para que a pessoa trabalhe essa faculdade, conduza ela de forma equilibrada, sem maiores transtornos? É através do conhecimento do Espiritismo. Já que você mora aí em Bezerros, nós temos aqui o endereço do Centro Espírita Apolo, que fica na Avenida Capitão Eulino de Mendonça, sem número, no centro da cidade. Aí em Bezerros também tem outra instituição espírita, não temos aqui o nome. Mas você pode se dirigir ao Apolo, tem reuniões públicas, entre outras aos sábados, 8 horas da noite. E tem um primeiro contato sobre não só o esclarecimento da doutrina, como também o trabalho que é realizado de assistência vibratória através de passes e de água fluidificada. Então, essa é a recomendação fundamental que nós poderíamos lhe dar para você conversar com sua esposa e tentar irem conhecer o Espiritismo. Isso não significa que vocês vão assumir compromisso de ser espírita. Na doutrina espírita, e aqui é importante deixarmos claro, não existe nenhum tipo de filiação, ou de batizado, ou de cerimonial para a pessoa ser espírita. A partir do conhecimento da doutrina, espontaneamente, esses fenômenos poderão ter para ela ou uma intuição, uma sugestão da espiritualidade de como ela deve proceder, ou às vezes ocorre de espontaneamente desaparecer. Às vezes há sintomas de prenúncios de mediunidade que é apenas um passo para que a pessoa tenha uma ideia da existência real dos espíritos, das leis de Deus, daquilo que nós aprendemos e estudamos no Espiritismo. Então esse é o campo básico. O outro lado favorável é a aquisição de algumas obras espíritas, sobretudo essas que nós citamos aqui durante o programa: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. São obras básicas para que nós comecemos a conhecer a doutrina espírita. O principal de todos, que nós indicamos em primeiro lugar, é o Livro dos Espíritos, que se encontra à venda em qualquer instituição espírita e nas livrarias das grandes cidades. Aqui mesmo em Caruaru, em qualquer livraria ou aqui do centro dos shoppings, você encontra o Livro dos Espíritos a preços variados. A partir de R$5 existem os exemplares que têm um material mais econômico, mais rústico. Mas essa orientação que poderíamos lhe dar. Bom, queremos lembrar a todos que nos acompanham no programa da Rádio Liberdade que no próximo domingo, que é o domingo de Natal e domingo do final do ano, não irá haver a transmissão do programa. A rádio terá uma programação específica para esses dias e nós só deveremos retornar ao programa Espiritismo em Marcha no primeiro domingo de janeiro. Então fica essa orientação aí. Bom, queremos lembrar a todos aqui o telefone da Rádio Liberdade, o 2103-1170. 2103-1170. Você pode ligar para nós interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas dentro do que nós conhecemos da doutrina espírita. E como há pouco estávamos orientando o nosso irmão a respeito da mediunidade, todos nós somos médiuns, só que a grande maioria da humanidade possui apenas a mediunidade intuitiva, inspirada, aquela que através do pensamento nós recebemos advertências, conselhos dos espíritos do bem, do nosso anjo da guarda, dos espíritos familiares que já estão na vida espiritual, daqueles que sintonizam e simpatizam conosco. Mas a mediunidade ostensiva, essa que há pouco o nosso irmão pediu uma orientação, que é um fenômeno que tem acontecido com a esposa dele, estabelecido entre a evidência e a possibilidade também de materialização de espíritos. Essa não é tão comum. A mediunidade ostensiva
ela representa para nós aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações, um meio através do qual a misericórdia divina estabeleceu meios e possibilidades para nós acelerarmos, incentivarmos o nosso progresso espiritual, não só ajudando a nós mesmos, como podendo ajudar a muitas pessoas. Aqueles que são portadores da mediunidade ostensiva abrem um campo muito grande de possibilidades de amparo da vivência e da prática da caridade. Estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não. Certo. A primeira, o povo diz que todo carejoso, Senhor, qual é mais o pedido Olha, por favor, abaixa um pouco o rádio. Abaixa um pouco o rádio porque ficou muito ruim a audição. Tente repetir a pergunta com o rádio mais baixo. Tá bom agora? Tá bom, tá melhor. Todo carejoso, Senhor, qual é mais o que salva o que deve? E ele respondeu, o que salva como ser no céu, seria como areia no mar. Agora a segunda pergunta. Diz que quando está com razão mortal, que eu não posso dar numa rua, morre de quando a minha coisa conta como galho, agora eu não dou. Eu quero ter essas duas respostas, porque você entendeu. Essa segunda é sobre o quê? A segunda, repita. A segunda, depois diz que quando está com razão mortal, que é uma figura constante numa rua, diz que a gente morre. E quando não dá minha conta como galho, agora eu não dou dessa. Entendeu agora? Vida rasga a mortalha, ele passa. A mortalha passa, porque você tem que fazer pressagem de morte. Rasga a mortalha. Certo. Tá bem. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. Agradecemos muito aí a participação de nosso irmão lá de Tacaimbó. A doutrina espírita, ela nos ajuda através do esclarecimento a tirarmos qualquer medo ou receio de presságios, de crenças populares que muitas vezes têm apenas a base folclórica, que realmente não tem uma base real, verdadeira e muito menos científica. Então, à medida que nós vamos conhecendo a realidade do mundo espiritual, aprendendo as lições do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita e nos esforçando pela vivência, pela prática da caridade e do amor, nós nos sentimos fortalecidos espiritualmente. E esse fortalecimento ajuda-nos a ter uma perspectiva sempre positiva, otimista e de expectativa de acontecimentos e coisas que estão em harmonia e para o benefício do progresso espiritual nosso. Isso não significa que nós iremos ficar isentos de acidentes, de doenças ou de dificuldades comuns à criatura humana. Mas significa que para todas elas nós estaremos melhor habilitados para enfrentá-las, superá-las e usar adversidades ou problemas de uma forma positiva, construtiva. Então, essa questão de mortalha que o nosso irmão citou, ela não tem nada a ver em termos de estabelecer razões de receio ou qualquer tipo de presságio ruim. Sobretudo se nós estivermos mantendo ao máximo a nossa mente, o nosso pensamento associado aos espíritos do bem. Essa foi a resposta à segunda pergunta. Tentaremos lembrar aqui a primeira pergunta dele, que foi a respeito de... Nós tentamos anotar aqui e não conseguimos devido à dificuldade do som. Tem outro ouvinte. Bom, temos outro ouvinte aqui na linha. É possível nosso irmão depois retornar à pergunta 1. Bom dia. Bom dia. Pois não? Alexandre. Certo. Pois não, em que podemos lhe ajudar? Não, eu queria saber porque meu esposo foi a primeira vez que ele foi para uma sessão espírita. Aí eu disseram que ele
estava muito perturbado e a vida dele ia ser assim, a morte dele ia ser de acidente, ele ia morrer de acidente. Eu achei estranho, eu queria saber o porquê, essas coisas. Certo. Tá bem. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. Agradeço muito a sua participação. Tá bom, eu senti também porque amanhã ele também é espírita. Aí eu... Certo, tá bem. Olha, a nossa ouvinte nos indaga preocupada sobre certas premonições que teriam sido feitas ao seu esposo e, inclusive, pressagiando uma morte trágica, algo assim. Nós aprendemos com a doutrina espírita que, através do livre-arbítrio, da liberdade que Deus nos possibilitou, não existe destino fatal, nem hora fatal para ninguém. Em termos de que nós podemos tanto alterar acontecimentos e o tempo de ocorrência deles pela nossa conduta. E quando, sobretudo, nós nos alinhamos com os propósitos do alto em nossa vida, a misericórdia de Deus faculta com que nós tenhamos o aproveitamento melhor possível da nossa vida na Terra. Eu acredito que o seu esposo não recebeu orientação exatamente de um centro espírita, que os centros espíritas não fazem esse tipo de presságio. A questão toda é que há muitos lugares, casas e às vezes instituições que colocam o nome de espírita ou de espiritismo sem, de fato, terem a ver concordância com os ensinamentos do espiritismo. Então eu deixo claro, primeiro, esse aspecto. Certamente não foi no centro espírita. E não se preocupe com essa outra parente que a senhora citou, que estaria frequentando o centro, se de fato ela estiver indo a um centro espírita kardecista. Um centro espírita cuja base são os ensinamentos do codificador, que é Allan Kardec, e que reflete a essência do Evangelho do Cristo para as nossas vidas nos dias atuais. Porque na doutrina espírita, o que abundantemente nós recebemos é estímulos para termos segurança, equilíbrio, fortaleza no enfrentamento de dificuldades e problemas da nossa vida diária, nas situações problemáticas da experiência que estamos tendo no mundo, no planeta que é de provas e expiações, e sobretudo num período chamado de transição planetária, aonde as perspectivas de dificuldades alardeiam para muitas pessoas. Nós que recebemos o conhecimento real da vida verdadeira, que é a vida espiritual, somos abastecidos e esclarecidos de orientações para não ter esses receios e esses medos, e a trabalhar a experiência física como sendo aquilo que de fato ela é, uma breve passagem pelo mundo que não é a nossa verdadeira casa. Como já dizia o apóstolo Paulo, nós devemos viver na terra como se fôssemos forasteiros. Pessoas que não são daquele lugar, estão apenas de passagem, com propósitos definidos, objetivos claros, de aproveitar lições, instrumentos através do corpo físico, sem de maneira nenhuma confundir a verdadeira vida com a vida física, com a vida corporal. Nós viemos do mundo dos espíritos, a nossa essência é espiritual, e voltaremos para o mundo dos espíritos de onde viemos. E é lá que se passa a vida real. Isso já era ensinado abertamente pelo Cristo, quando ele utilizava a expressão o reino dos céus, a pátria espiritual, para onde todo o objetivo das boas novas nos conduzem. Bom, nós estamos aí chegando ao final do programa. Queremos reiterar o fato de que no próximo domingo nós não teremos o programa, e nem de hoje a 15, que vai ser o domingo de Ano Novo. O programa Espiritismo em Marcha voltará no primeiro domingo de janeiro, e sempre no mesmo horário, de 7h30 da manhã aos domingos,
Lembramos também a vocês que nos acompanham que nós deixamos gravações do programa tanto no site da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, como no YouTube. Se você entrar no YouTube e colocar Espiritismo em Marcha, você irá acessar a gravação dos últimos programas que nós realizamos. Então deixamos aí a todos votos de um bom Natal, um bom Ano Novo, sobretudo com a presença do aniversariante cada vez mais intensa em nossa vida, que é Jesus Cristo. E é para Ele que devemos voltar a nossa atenção nesses dias que estão se aproximando aí da data comemorativa de lembrança ao seu aniversário. E um ano novo de muita paz e de muita luz. Que Jesus, que os Espíritos iluminados e benfeitores estejam sempre ao nosso lado, nos intuindo, inspirando e fazendo com que aproveitemos ao máximo os benefícios dessa passagem pelo planeta Terra. Que Jesus nos ampare a todos. Até o próximo ano. Muita paz.